Amém. Que bênção. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias então no livro do Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, no verso 25 em diante. Segundo Marcos, capítulo 5, no verso 25 em diante, diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo e já estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Te dou graças, Pai. Glorifico a Ti, Jesus. Colocamos diante de Ti nossas vidas. Colocamos diante de Ti essa noite, Pai, essa noite abençoada. Vigília, que o Senhor possa se fazer presente, estar no meio de nós, Pai. Abençoe-nos, cuide de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a sua voz se faça presente, que teus filhos possam ouvi-la, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então, o tema dessa devocional aqui é um toque de fé, né? E o texto, como acabei de trazer, Marcos, no capítulo 5, do versículo 25 ao 34, né? Então, só para trazer o que era o momento, então Jesus tinha acabado, inclusive foi um sermão que fizemos, né? Cerca de um mês, acredito, um mês, sobre a tempestade, né, do barco, enfim. Jesus tinha acabado de sair daquele momento, tinha chegado ali naquela região, estava rodeado de pessoas, né? Então, estava ali, chegando ali, de repente, só para trazer um pouco do contexto, ele primeiro curou um homem endemoniado ali, que estava com muitos demônios, né? Uma legião de demônios estava naquele homem, e Jesus expulsou os demônios daquele homem, jogou para os porcos, né? Quase 2.000 porcos, enfim. Nesse capítulo de Marcos aqui, no capítulo 5, Jesus realiza 3 milagres, né? Esse primeiro, desse homem endemoniado, né? Que depois que é feito ali o milagre, ele já segue seu caminho, né? E Jesus pede a ele até que por onde ele passar, que ele diga, que ele confesse ali, diga que foi o Senhor que o salvou, que o libertou daqueles demônios, né? E na sequência Jairo aparece ali para Jesus, né? Já rogando, implorando, né? Que ele vá até a casa dele, porque a filha dele estava muito enferma à beira da morte, né? Alguns versículos antes deste aqui que eu trouxe, Jairo implorando aí para que Jesus vá até a sua casa para curar sua filha, que estava ali nas últimas, né, podemos assim dizer. E nesse trajeto, nesse percurso, onde ocorre esse fato da mulher com fluxo de sangue. Então,
trecho bíblico que me emociona muito, porque é um trecho de fé mesmo, um exemplo de fé. E eu estava, no momento, estava pensando ali sobre esse sermão, para fazê-lo nessa devocional, na verdade, um sermão devocional. Mas, enfim, queria fazer uma pergunta para os irmãos, assim, um exercício de reflexão mesmo, de raciocínio, de hipótese, né? Ou, na verdade, um exercício de memória, né? O que vocês estavam fazendo 12 anos atrás, né? No ano de 2011, né? Não sei, no ano de 2011, né? Então, a gente nem era nascido. Quem era criança nem era nascido. Quem era adolescente era criança, né? No meu caso, eu tinha 20 para 21 anos. Então, eu estava na faculdade ainda, estava perdido, completamente no mundo, e tinha 21 anos, não queria saber de nada com Deus, com a igreja, estava totalmente perdido. Por que eu estou trazendo isso, pedindo essa reflexão dos irmãos? Para que os irmãos entendam o lapso de tempo que essa mulher estava com esse fluxo de sangue. 12 anos desse sofrimento, né? E passou por tantos, óbvio que naquela época a medicina não era tão avançada quanto hoje, né? Lógico. Mas ela passou por médicos, enfim, provavelmente feiticeiros, pessoas que prometiam que iria curá-la, né, queriam livrá-la daquilo. E como o texto bíblico diz, estava até pior, né? Tinha piorado, não tinha nem melhorado, tinha piorado, nem estabilizado tinha, né? Havia uma regressão no quadro, né? Tinha piorado. E quantas vezes nós achamos que nós estamos fazendo a coisa certa, quando na verdade nós estamos regredindo, né? Lá no meu trabalho, nós recentemente tivemos uma campanha nessa semana para gerar uma espécie de conexão entre os setores, né? A empresa lá ela tem diversas atividades, né? De pecuária, agrícola, seringueira, rádio, né? Enfim, muitos ramos de negócio, né? Então essa semana nós começamos, né? E essa campanha onde uma área ia conhecer a outra, né? E na sexta-feira foi o encerramento desse projeto. E aí o pessoal que esteve nas áreas foi convidado a trazer suas reflexões, trazer suas impressões, né, do que foi esses dias, né, do que foram esses dias, né, qual a importância daquilo para o negócio, para o trabalho, para o que estavam fazendo, né? E acho que a palavra-chave lá foi, além da própria conexão, foi de empatia, né, de se colocar no local do outro, no lugar do outro, e entender a dor do outro. E por isso que eu pedi rapidamente para que nós fizéssemos um exercício aí de onde nós estávamos 12 anos atrás, para a gente entender o tanto de tempo que essa mulher estava sofrendo com esse problema. Quanto tempo ela vinha com essa dor, com essa luta, com essa crise, né, tremenda de dores, de fluxo toda hora, né? Então estava lá problema, né? Estava em qualquer lugar problema. Então muitos anos, né? Muitos anos, 12 anos é muita coisa e passa, às vezes para uns mais rápido, mas para quem está sofrendo esse tipo de problema, passa muito devagar. Então, e como nós reagimos a essas nossas dores, né? Como nós estamos reagindo aos nossos problemas, sejam eles mais curtos, sejam eles mais longos, como que nós estamos vivendo com essas dores que nós temos hoje? A quem nós estamos nos entregando, a quem nós estamos confiando, a quem nós estamos depositando a nossa fé. Isso é algo que eu particularmente me incluo nisso. Muitas vezes eu quero resolver as minhas coisas sozinho, sem contar para ninguém, sem conversar com ninguém, sem às vezes até falar com Deus, e achando que eu consigo fazer qualquer coisa e que eu vou resolver aquilo ali que está na minha frente. Muitas vezes eu faço isso. Muitas vezes, por falta de maturidade, sabedoria, fé, enfim, a gente somos humanos, falhamos, e é por isso, como a Maria trouxe, né, depois o pastor José trouxe também, por isso a graça mesmo, porque se não fosse por ela, nós não teríamos nem condições de ir para a glória mesmo, não teríamos nenhuma, né? Então realmente é a graça, que é o favor imerecido que nós temos, que é quem nos leva a ser novas criaturas, né? Que nos leva a ser verdadeiramente filhos de Deus, né? Enfim, ela estava ali à beira da desistência, ela estava resignada, né? Inclusive a palavra resignação é muito interessante, isso é utilizado até para fins até de questão de trabalho, não trabalho, né? A gente usa isso muito lá na empresa, porque
nós temos os índices de empregados, desempregados e resignados, né? Empregados são aqueles que estão trabalhando, né? Tem uma ocupação, estão trabalhando. Os desempregados são aqueles que não têm trabalho, mas estão procurando, né? Estão, enfim, distribuindo currículos, né? Fazendo processos seletivos, estão, enfim, correndo atrás. Os resignados são aqueles que não têm mais, estão desesperançosos, não estão procurando mais, desistiram. Estão lá em casa, na casa de cada um na sua casa, né? Mas, enfim, abandonaram, largaram mesmo o barco, geral, abandonaram. E o texto deixa claro que ela estava nesse sentido. Estava bem já na beira de desistir mesmo, porque não tinha mais o que fazer. E já estava ali realmente já na beira da desistência. Só que aí ela soube que Jesus estava naquela cidade onde ela estava. Então ela soube que naquele momento que ela estava ali, já sofrendo, já com, enfim, tanto tempo, tantos tratamentos, tantas pessoas dizendo que realmente ali é impossível, né? Tantas pessoas falando para ela que não tinha mais solução, que não tinha mais possibilidade dela resolver essa doença dela. E aí ela descobre, né, que Jesus Cristo está chegando ali, estava ali, né? Quando ela soube, foi onde ele estava. E como eu falei no começo, ele estava no meio da multidão. Jesus naquele momento, os milagres dele já eram muito conhecidos. Então ele já estava rodeado por muitas pessoas. A Bíblia não traz quantas pessoas exatamente, mas fala de multidão. Então multidão, a cabeça da gente vai lá longe. Nós não sabemos quantos. Sei lá, 100, 200, 300, 500, 1000, não sabemos. Trata-se de uma multidão. Então, não dá para saber realmente, mas ela foi lá. E aí eu queria outro questionamento que eu me fiz muito enquanto estava lendo o texto e pesquisando sobre isso. Como que ela soube, como que surgiu na cabeça dela que se ela tocasse as vestes de Jesus ela seria curada? Da onde que veio isso? Como surgiu isso na cabeça dela? E aí eu só consegui pensar em uma coisa que o pastor trouxe na quarta e trouxe hoje. Ela ouviu Deus falando com ela. Ela ouviu a voz do Espírito Santo falando com ela. Com certeza, pelo menos na minha opinião humilde, simples, ouviu a voz do Espírito Santo falando com ela. Vai lá, né? O Espírito Santo fala conosco de muitas formas, né? Às vezes não é só dessa forma tão clara, mas ela fala através de alguns incômodos que nós vamos sentindo. Vou falar por mim. Às vezes quando me é solicitado algo, ou quando eu vejo algo por fazer aqui na igreja, eu já fico assim, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz. Isso é o Espírito Santo falando com a gente. Ou quando a gente está fazendo algo errado, mesma coisa, não faz, não faz, não faz. Não se trata de um anjinho, um diabinho, não. É o Espírito Santo contra a carne da gente. Não é um anjinho aqui branquinho e o diabinho vermelhinho no ombro, né? Como a gente vê em tantos desenhos e filmes, né? Não é isso não, irmão. É a carne da gente contra o Espírito Santo falando com a gente. E aí, também, né, parafraseando o que o pastor trouxe, e aí entra o livre-arbítrio do homem, ouvir a voz de Deus ou ouvir a sua carne. E aí ela poderia, essa mulher, como ela poderia ter não ouvido a voz de Deus falando com ela, poderia, será que eu vou lá? Porque já 12 anos nisso aí, 12 anos que eu não consigo me curar disso, já acabaram os meus recursos, né? Gastou tudo que tinha, entregou tudo que tinha na mão de homens ali que não resolveram o problema dela. Só que aí ela decidiu por estar lá, né? E quantas vezes nós entregamos nossos problemas nas mãos de homens, né? Como ela fez ao longo de 12 anos, né? Às vezes de nós mesmos, às vezes terceirizamos nossos problemas para os outros. A minha gerente gosta de dizer que quando a pessoa reclama demais do trabalho, o problema, a culpa é dela, geralmente. Quando a pessoa reclama demais, pode saber que ela geralmente é responsável por todos os problemas que ela está vivendo no trabalho. É claro, existem exceções, mas via de regra, na regra, quando a pessoa está reclamando demais do trabalho, ela também tem responsabilidade naquilo. Não é só culpa dos outros, não é só responsabilidade dos outros, mas enfim.
Então ela soube ali que se tocasse nele seria curada, porque ela ouviu a voz do Espírito Santo, né? Então quando ela soube de Jesus, ela se enfiou ali no meio do povo. E aí minha cabeça imagina como que foi aquilo ali. Ela totalmente, inclusive tem a série The Chosen, né? Estou assistindo, então tem um episódio que mostra de forma, na minha opinião, brilhante aquele momento, né? Ela toca Jesus ali, Jesus para imediatamente. Quando ela toca ali, ela se joga ali. Eu imaginei algo nesse sentido mesmo, sabe? Um desespero tremendo, porque quantos e quantos anos sofrendo com isso, quantas e quantas ilusões, e nós fazemos assim na nossa vida. Quando a gente está desesperado, desiludido, a gente vem aqui, ajoelha aqui na frente, se derrama, né? Pedindo para que Jesus possa nos libertar do que nós estamos sofrendo, né? E ela teve aquele momento de fé ali, de tocar, sabia que se tocasse seria curada. E foi curada. E foi curada. E aí o sofrimento dela, no momento que ela toca as vestes de Jesus, o sofrimento dela se encerra. O sofrimento dela acaba naquele momento ali. Ela sente imediatamente, como diz o texto diz bem claro que ela, naquele momento, cessa o fluxo de sangue que ela havia, que ela tinha, que ela possuía. Então, como é que nós vamos fazer na nossa vida para ter esse ato de fé? O que é essa fé que cura e essa fé que salva? Que é a mesma, né? A gente fala fé que cura e fé que salva, mas é a mesma. Essa fé que ela teve nada mais é do que acreditar naquilo que ela não tinha certeza do que ela obteria, porque realmente ela não sabia, né? Ela sabia que se tocasse seria curada, mas para chegar lá até acontecer, às vezes as pessoas não acreditam, né? E é falha nossa como homens, né? Não acreditar no que Deus está falando com a gente. Deus está falando, ó, Gabriel, não faz isso que está errado. Aí você vai lá e faz. Gabriel, faz isso aqui que está certo. Vai lá, meu filho, faz. E aí cabe ao homem decidir o que vai ser feito, o que vai fazer ou não. Então, como nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos ter mais fé. Se nós dependêssemos hoje da nossa fé para ir para o céu, nós iríamos para o céu? Se fosse a nossa fé, se fosse no que nós acreditamos, pense com você próprio, não precisa de responder, óbvio, mas acredito eu que só pela graça mesmo, para nós irmos mesmo, só sendo salvos pela graça de Deus. Enfim, e no momento que Jesus sente o toque, ele já para, a multidão já para junto, os discípulos já perguntam ali o que houve, porque realmente, né, ninguém sabia ali, tocou na veste dele, ele parou, ninguém entendeu, ele fez a pergunta, e ela se apresenta. Ela se apresenta e ela fala, olha, Senhor, eu realmente, ela confessa, né, como diz o texto, confessa tudo que fez. E aí Jesus diz que ela está liberta, que ela está livre daquele mal. E essa fé que a libertou provém também do amor, amar a Jesus. E isso muitas vezes falta para a gente, né? Amar Jesus, gerar essa confiança nele, entregar nossos problemas, nossa vida a ele, mostrar, se humilhar verdadeiramente, prostrar diante dele, nos entregarmos de verdade, não só porque o pastor João está falando, o pastor José está falando, ou não só porque na Bíblia está escrito assim, mas porque é o que deve ser feito, é o que Deus quer de nós. Deus quer o nosso coração, Ele não quer falsidade, Ele não quer só o dinheiro do dízimo, Ele não quer que eu venha aqui só tocar o teclado, ou a bateria, ou cantar, ou enfim. Ele quer o meu coração, Ele quer que eu mostre a Ele o motivo pelo qual eu sou grato a Ele. E é isso que Ele quer de nós, né? E como eu disse, essa mulher, ela não tinha mais nada que o mundo desejava, ela não tinha mais nada. Ela já tinha entregue tudo na mão dos homens, ela não possuía mais nada, só que ela tinha o que ela mais precisava ter, que era ouvir o Espírito Santo primeiro, ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus estava falando a ela, e depois a fé de ir lá e tocar as vestes de Jesus, executando o que Deus havia falado para ela, que até o pastor trouxe também, que é um ponto que nós falhamos, né? Às vezes correndo do que nós somos chamados,
correndo das nossas obrigações, desviando do que Deus tem para nós, acreditando que pastor ou líder nosso não sabe o que está fazendo ali, né? Não sabe que está tudo errado, né? E o pastor não sabe nada do que ele está falando, e o meu líder também não sabe de nada, né? Então eu sei tudo, enfim. Cumprir o chamado, cumprir o chamado, cumprir o desejo, cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Isso foi o que a mulher fez. Simplesmente ela fez isso. Ela cumpriu o chamado de Deus na vida dela. Se é viver 12 anos com um fluxo terrível de sangue e ser curada, esse foi o chamado dela. Foi para isso que Deus a trouxe nesse mundo. E para servir de exemplo para nós. Que às vezes reclamamos tanto, temos tanta coisa aqui, temos... não sei quem foi que disse isso hoje aqui. Acho que foi o Onan. Que tantos países aí, né, com pessoas perseguidas por serem cristãs, por serem de Jesus Cristo. Nós que com toda a estrutura possível, né? Tudo aqui, bonitinho, ar-condicionado, tudo, lustres caríssimos, né? Enfim, vasos agora também, né, caríssimo? Enfim, nós temos tudo que nós precisamos para louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle. Só que às vezes nós corremos disso porque isso machuca a carne da gente, né? Isso machuca o nosso ego, né? A nossa idade de homens desprezíveis que nós somos, né? De achar que, como eu falei antes, nós sabemos tudo, nós somos donos da nossa vida, então tá tudo certo, o pastor não manda nada, né? Muitas vezes achamos que estão fazendo favor para o pastor, favor para a liderança. Gente, se você não vier cantar aqui hoje ou tocar, nós vamos arrumar outro, pode ter certeza disso. Eu, como liderança do louvor, posso falar até com propriedade, né? Se não quiser, né? Pode ter certeza que vai ter alguém cantando aqui. Se não tiver, eu mesmo, né, canta aí. O nome de Jesus vai ser engrandecido da mesma forma, até melhor, inclusive, até melhor mesmo, né? Não vem para não ser porco no altar, né? Mas enfim, acho que para a gente encerrar tudo isso, para a gente seguir aí com a oração, está chegando aí o período de oração, é preciso confiar, descansar nele, ouvir a voz do Espírito Santo. Ficou até um pouco parecido com o sermão do pastor, né? Mas enfim, até a Carol trouxe que estava um falando, né, do outro. Isso nada mais é, Carol, Deus fazendo presente, Deus se fazendo presente, falando através de cada um que subiu aqui hoje. Isso é Deus fazendo presente, é a vontade dele prevalecendo aqui dentro da Igreja Batista Nacional Ibené. Então é preciso ouvir a voz do Espírito Santo, porque esse toque dela de fé nas vestes de Jesus Cristo é o que está faltando na gente. E muitos de nós, todos nós, e eu coloco nisso, e que nós possamos cada vez mais confiar naquele que entregou a vida dele para nos salvar. Porque, conforme eu falei, às vezes nós não nos colocamos no lugar de Jesus Cristo. Nós não carregamos a nossa cruz, que Ele carregou por nós primeiro. Então nós não queremos carregar cruz nenhuma. Nós queremos simplesmente vir aqui, receber bênçãos, para bens materiais, ter saúde, está tudo certo, vou embora, acabou o culto, virar as costas, vou embora, está tudo certo. Então que nós possamos carregar a nossa cruz conforme o chamado de Deus nos colocou. Não podemos de forma nenhuma virar as costas para isso. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa cuidar de nós e que nós possamos entender e agir como essa mulher que teve fé, teve ousadia e que ouviu a voz do Espírito Santo falando com ela. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, Pai, te dou graças. Diante de Ti, Jesus, colocamos, Pai, nossas vidas, Jesus. Diante de Ti colocamos nossa história, Pai. Colocamos diante de Ti tudo que nós somos, Pai. Colocamos, Pai, nossas famílias, nossa vida. Senhor, nos abençoe, Pai, que a Sua palavra tenha sido fiel e eficaz, Pai, na mente, no coração dos irmãos que estão aqui hoje, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa receber, Pai, nosso louvor, nossa adoração, enfim. O Senhor se faça presente como sempre tem feito. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Estamos diante de Ti, agradecendo e reconhecendo, Pai, glorificando o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a oração.